Senhor para os irmãos? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queria convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor em 1 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 16. Já é bem conhecido nosso, né? 1 de Pedro. Até falamos um pouco sobre isso na escola dominical hoje, sobre Jesus como exemplo de santidade. Irmão Tiago? Então vamos ler então. Porquanto está escrito: seja santo, porque eu sou santo. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se sentar. Louvado seja Deus. A gente tem o hábito de sempre, quando chegar na casa de Deus, né, saudar qualquer oportunidade, estava prestando atenção aos irmãos e dizer: a paz do Senhor, né? Ganha a oportunidade, a paz do Senhor para os irmãos. E estava ali sentado pensando, quando Jesus ele é morto, ele é crucificado, e depois que ele morre, há uma grande angústia no coração dos discípulos, né? Natural, o seu mestre tinha morrido, então eles ficaram tudo com medo, se esconderam dentro de uma casa, porque estavam sendo perseguidos pelo Sinédrio. A primeira perseguição que se deu à igreja, nós devemos entender que foi uma perseguição religiosa. Foi judeu procurando matar judeu. Então foi uma perseguição religiosa. Então eles entram para dentro daquela casa com medo de ser descoberto. E Jesus, conhecendo o coração deles, sabendo que estavam angustiados, Jesus entra na casa e diz: que a paz seja convosco. Louvado seja o momento. Tem momentos da nossa vida, né, irmã Maria, que a gente não quer dinheiro, né, irmã Célia? Você não quer fama, você não quer holofotes, você não quer mídia. Tem momentos da nossa vida que a única coisa que a gente quer é paz. Aleluia! E a gente precisamos entender que a paz, ela não é algo interior. Ela não é algo interior. E outra coisa que também nós devemos entender é que a paz não é ausência de guerra. Então a pergunta que nós devemos nos fazer é: o que é paz? Aonde está essa paz? A paz é a presença de Cristo na vida da pessoa. Então a pessoa que está em Cristo, por mais difícil que esteja a situação que ele esteja vivendo, como os discípulos estavam vivendo, ele quer paz, e a paz está em Cristo. Então que nessa noite o nosso coração, a nossa mente venha se encher de Jesus Cristo, porque Ele é a verdadeira paz para a nossa vida. Aleluia! E o texto que nós lemos, Epístola de Pedro, ele vai escrever essa epístola com dois objetivos. O primeiro objetivo é de fortalecer o homem, fortalecer a fé dos irmãos. E o segundo objetivo é de encorajar os irmãos. E nós podemos perceber que todos aqueles que no momento da sua vida que afrontaram o pecado, eles foram por Deus exaltados. E eu lembro uma vez que eu estava dando aula e eu falava sobre os defensores de Vashti e aqueles que eram contra Vashti. E eu falava para eles: olha, muitos vão dizer que Vashti, ela não deveria desapontar o rei, porque o rei a chamava. E outros vão dizer: não, ela não deveria atender aquele pedido do rei, porque o rei queria apresentá-lo como um troféu por causa da sua beleza, e de uma forma que nenhuma mulher ela gostaria de ser mostrada em público. E eu dizia: mas então nós devemos entender que quando Vashti ela se posicionou, ela disse não, ela abriu portas para Deus atuar. E quando nós dissemos não ao pecado, não à
pessoas que no momento da adversidade ela cede o pecado, ela deixa ser envolvida pelo pecado, ela deixa o pecado tomar conta da vida dela. Mas quando nós, agora a verdade é que não é pecado você ser tentado, não há pecado nisso. Então aonde está o pecado? Está em você ceder à tentação. Então Pedro quer nos ensinar isso. Se fortaleça em Cristo, porque no dia da adversidade Ele será o baluarte para a sua vida. E a segunda maneira que Pedro que vai escrever esse livro, além de nos fortalecer, nos encorajarmos. E a primeira coisa que nós devemos entender é que coragem, o maior discurso da humanidade, ele nos encoraja. A gente vai ver, já falei isso aqui, vários homens, grandes conquistadores. Hoje eu estava vendo essa guerra que está tendo no Irã, lá no Oriente Médio. O Benjamin Netanyahu pedindo ajuda aos outros países para que possa ajudar nessa batalha contra o Irã. E nós podemos entender que no decorrer da história, todos os grandes impérios caíram. A gente vai ver que o império de Alexandre o Grande, ele cai. Os impérios faraônicos, eles caíram. Os impérios dos Xerxes, eles caíram. Os impérios de Roma, dos César, eles caíram. A gente observa que o império de Napoleão, ele caiu, porque todos os impérios conquistados na força, conquistados por sangue, eles caem. Mas aquele império que é conquistado por Cristo, esse permanece para sempre. E a gente vai ver esse Daniel, quando ele vê a pedra destruindo a imagem, ele vai dizer: e aquela pedra é o reino de Deus, o reino que jamais será abatido e jamais terá fim, porque o reino de Deus, ele permanece para sempre. Então nos encorajarmos, é isso, é Mateus 5, onde Jesus ele vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque desses é o reino do céu. E pobre, que Jesus ele está se referindo, não está relacionado com a situação financeira. Jesus não estava ali falando de dinheiro. Jesus ali estava dizendo que todo aquele que reconhece a grandeza de Deus, desse é o reino de Deus. E às vezes nas nossas vidas, nós achamos que vamos conquistar as batalhas da vida pelos nossos esforços. Não que nós não devemos nos esforçarmos, mas a gente não vai conquistar as batalhas da vida com o braço da carne, com a força econômica, com a ciência, com a intelectualidade humana, mas nós conquistamos as batalhas da vida mediante o joelho dobrado diante de Cristo e clamando a Ele para que venha ao favor da nossa vida. Então Jesus estava ensinando eles ali: olha, todo aquele que suplica, que reconhece a sua vulnerabilidade humana, aquele que vai aos pés de Cristo, aquele que me roga, desse tal serás vitorioso nas batalhas da vida. E Pedro, aqui ele vai dizer: seja santo, como é santo o vosso Pai que está no céu. A nossa santidade é oposta da santidade de Deus. A santidade de Deus é baseada nele mesmo, na sua origem, porque Deus é santo por natureza. Nós precisamos de nos santificarmos nele. A Ebenezer hoje falou sobre isso, sobre Jesus como exemplo de santidade. E às vezes a gente busca tantas pessoas dos nossos lados para sermos exemplo para nós em alguma coisa, e esquecemos de olhar para a cruz de Cristo, porque ali verdadeiramente está o exemplo perfeito para a nossa vida. Então a santidade dele está baseada no seu caráter. Mas se nós precisamos entender que nós fomos chamados para isso,
E a primeira coisa que eu quero abordar nisso, que o chamado, a palavra chamado vem de chama, ou seja, aquilo que arde, falamos isso na escola dominical hoje, aquilo que arde em nossos corações. Nós precisamos entender que esse chamado, a santidade que Deus ele nos chama, não deve ser para nós um fardo pesado, mas uma alegria de estarmos junto com Cristo Jesus. E o nosso coração deve arder para isso. E a primeira coisa que nós devemos entender desse chamado é que é um dom de Deus. E o que é dom de Deus? É a capacitação para alguém fazer algo. Então nós precisamos entender que esse chamado que Deus ele nos faz para sermos santos como Ele é santo, essa obra redentora, essa obra realizada, ela vem da parte de Deus para as nossas vidas. E às vezes a gente se acha incapaz. Nós somos incapazes. Mas se nós estivermos em Cristo, se nós suplicarmos a Ele, nós conseguiremos viver uma vida de santidade, porque é o dom que Deus nos deu, e para isso que nós fomos chamados. Aleluia! Eu lembro que uma vez eu conversava com o pastor, professor, até daquela igreja batista, né, ali no centro de Caxias, e eu conheci ele há muito tempo, e uma vez eu estava perguntando a ele, que ele é professor também, um homem muito inteligente, e eu perguntava a ele o que ele achava sobre se a igreja seria arrebatada antes da tribulação ou seria arrebatada depois. E eu lembro que ele me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci da minha vida. Ele virou para mim e falou assim: Admilson, nós precisamos entender que se for antes ou depois, Jesus, Ele sempre vai cuidar do seu povo. É isso que nós devemos entender, que Cristo, Ele sempre vai cuidar de nós. Segunda coisa que nós devemos entender desse chamado, é que é uma decisão de Deus, e não do homem. Deus, Ele jamais é imperfeito nas suas escolhas. A escolha de Deus não é baseada no mérito humano, não é baseada na capacitação, na qualidade do homem, mas na sua condição em entender que Ele é o Senhor de todas as coisas, e Ele vai fazer a obra em nossa vida. Às vezes nós parece que não entendemos isso, que Deus é conosco, que nós não estamos sozinhos nessa luta, que nós não somos umas ovelhas sem rebanho, mas nós temos dono, nós não estamos sozinhos, nós pertencemos a Jesus de Nazaré. Aleluia! Aleluia, porque Ele é o Senhor da igreja, foi Ele que nos escolheu, como Ele vai dizer, foi eu que escolhi vós, não vós que me escolheste, louvado seja o nome do Senhor. Isso deve ser uma alegria em nossos corações, em nosso entendimento, entender que Jesus, pela sua infinita misericórdia e sua graça, nos fez a ovelha do seu rebanho. Aleluia! Oh, maravilhoso Deus! Jesus nos fez a ovelha do seu rebanho. Ele nos chamou para essa maravilhosa obra. Segunda, terceira coisa que nós devemos entender. Ele não pode ser. Aqui é escuta o que eu faço, meus irmãos. Está aqui. Obrigado, Barão. Então a terceira coisa que nós devemos entender é a profundidade e a convicção desse propósito. Irmãos, tem uma coisa muito profunda nisso aqui. Essa é a convicção que nós devemos ter, que entre milhões de pessoas que existem na Terra e milhões que já passaram, tem alguns historiadores que vão dizer que na história da humanidade já se passou mais pessoas pela Terra do que propriamente existe nela. Então nós devemos entender que entre todos esses que foram,
Senhor, e esses que estão aqui, e aqueles que um dia virá, é que Jesus nos escolheu com o propósito de anunciar a sua mensagem. Aleluia! Foi Ele que nos escolheu com propósito, para que demos fruto. Quarta coisa que nós devemos entender nesse chamado é a exigência desse chamado. Olha que coisa linda. Glória a Deus, aleluia. A primeira exigência desse chamado é a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aí talvez alguns possam aí estar dizendo: irmão, mas a fé é um dom de Deus. Paulo vai nos ensinar isso. A fé como um dom de Deus. Sim, a fé é um dom de Deus. Mas então qual é a nossa responsabilidade humana em relação a isso? É regá-lo. Nós precisamos regar esse dom, esse chamado, essa obra que Deus fez em nossos corações. E qual é a primeira maneira que nós temos para regar nossa fé? É ter uma vida de oração. Aleluia! É termos uma vida de oração. A gente vai olhar na história bíblica e até mesmo na história da igreja. A mãe de Agostinho de Hipona, que eu tenho essa irmã como uma coisa assim, um exemplo muito grande para a minha vida, e não consta na Bíblia, mas a história vai falar sobre ela. A mãe de João Wesley, a mãe de Agostinho de Hipona, ficou 30 anos orando pela conversão do seu filho. E às vezes a gente ora 3 dias, 4 dias, uma semana, um mês, um ano, e acha que é o suficiente. Mas às vezes Deus quer que você ore mais. Louvado seja o nome do Senhor. E a oração, irmão, na verdade, essa bênção que Deus nos deu, que é a oração, além dela ligar a Deus, ela tem um objetivo muito grande. E qual é o objetivo da oração também? É transformar o nosso caráter. Porque quanto mais a gente vai orando, mais Deus vai transformando o nosso caráter, mais Deus vai tirando a impureza, mais Deus vai nos tornando a sua imagem, mais vezes a gente vai sendo parecido com o Senhor. Aí a gente passa a ser, quando você passa às vezes pela rua e você toma uma atitude que é uma atitude que louva o Senhor, aí o teu vizinho, o teu parente, alguém vai olhar para você e vai dizer: verdadeiramente Deus transformou a vida dele ou dela. Eu tive essa experiência. O meu irmão hoje, ele também uma pessoa muito difícil. E eu lembro uma vez que meu irmão também estava fazendo coisas muito erradas. E eu já estava caminhando para Cristo. Aleluia! Obrigado, Senhor. Eu lembro uma vez que eu cheguei em casa. Eu e ele ainda morava com os nossos pais. E eu cheguei em casa e ele estava sentado. E Deus falou assim comigo: chama ele, convida ele para ir na minha casa, que eu vou fazer uma obra na vida dele. Eu confesso que eu duvidei, olha só. Eu falei para o Senhor: mas ele, Senhor, nessa situação, Senhor. E o Senhor falou: chama ele. E eu chamei ele. E para a glória de Deus, o meu irmão está na igreja hoje, já há mais de 20 anos servindo ao Senhor. E eu lembro que ele virou para mim e falou assim: Branco, ele me chama de Branco. Branco, eu fiquei prestando muita atenção em como Deus transformou a sua vida, como Deus te libertou, e como hoje você vive uma vida bem melhor. E foi observando o que Cristo fez na sua vida que hoje eu também quero servir esse Senhor. Aleluia! Então, quando nós oramos e aplicamos viver uma vida de santidade em nossa vida, Deus ele vai transformando caráteres. Ele não transforma só o seu, não. Ele também transforma do que está do seu lado. Eu lembro uma vez também que eu estava num culto e o irmão virou para mim e falou assim: meu irmão, você me conhece? E eu falei para ele assim: não te conheço não. E ele falou: você não andava com fulano de tal? Eu virei para ele e falei: sim, rapaz, eu andava com aquele jovem lá, era só Jesus. Aí ele falou para mim: rapaz, eu via você e ele dentro daquela favela lá, rapaz, só andava com a esposa de vocês. Aí eu falei: é mesmo, varão? Ele: é, rapaz. E eu olhei para você, quando eu vi você,
primeira vez de terno, eu disse: se Jesus pode transformar a vida desse homem, também pode transformar a minha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós procuramos ter uma vida, uma fé firme, constante, um caráter íntimo com Deus, nós abrimos portas para Deus atuar em nossa vida e na vida de quem está nos observando. Terceira característica, terceira exigência desse chamado é a dedicação a Ele. Irmãos, eu lembro uma vez eu estava falando com uma pessoa e ele falava para mim: olha, irmão, eu não tenho tempo para as coisas de Deus. Aí eu virei para ele com muita cautela e falei para ele: você não vai ficar aborrecido com o que eu vou te dizer? Eu posso te dizer uma coisa como amigo? Pode sim, irmão Admir. Falei: varão, tempo é questão de prioridade. Às vezes a gente diz que não tem tempo para as coisas do Senhor. É fato, vamos ser sinceros. É porque nós não estamos priorizando. É que não estamos priorizando. Eu falei para ele: porque se você priorizar o reino de Deus, você vai encontrar tempo para que Deus para trabalhar na obra do Senhor. Então a obra do Senhor, ela precisa ter dedicação, comprometimento. E quando nós nos comprometemos com a obra de Cristo, Ele se compromete com as coisas da nossa vida. É o que Karl Marx vai falar. Eu lembro que eu vi um artigo de Karl Marx que eu fiquei maravilhado. E ele fala ele vai falar sobre algumas características de Cristo. E ele vai dizer que Cristo é soberano, que Cristo é santo, e que Cristo é eterno, e que Cristo é concedente. Então eu fui procurar saber o que era essa palavra concedente que ele quis colocar ali. E concedente é quando nós aplicamos em nossa vida determinada regra, alguma diretriz que alguém impôs sobre nós, e essa diretriz que foi imposta sobre nós, ela começa a fazer efeito na nossa vida. Então, quando nós nos comprometemos em fazer aquilo que Cristo tem estabelecido para nós, nós começamos a ver a sua glória em nossa vida. A gente tem que colocar as coisas de Deus mais em nossa vida. Terceira característica desse chamado, terceira exigência, é o compromisso. O compromisso com esse chamado. O nosso irmão estava falando sobre evangelismo, que gosta de fazer esse evangelismo. Eu estava ali pensando o quantas vezes eu evangelizei ali dentro do lixão, as noites ali. E eu falava ali com o Senhor: Senhor, me ajuda a voltar novamente a levar a sua palavra de salvação. Porque nós devemos ter compromisso. A exigência desse chamado por Cristo para conosco é baseado no compromisso dele conosco. E quando nós priorizamos a Ele, nos comprometemos com a sua obra, então as portas do céu se abrem para nós e a gente vê o agir de Deus atuando em nossa vida. Porque Ele é concedente. Ele é concedente para conosco. Mais uma característica desse chamado é descobrir que o chamado, ele vem de Deus. Olha que coisa linda. Esse chamado nós precisamos descobrir e precisamos entender que esse chamado é um chamado de Deus. Não é homens que estão te chamando, não é o governo que estão te chamando, não é a sociedade, não é o professor, não é seu patrão. Esse chamado é de Deus para as nossas vidas. Seja santo, como é santo o vosso Pai que está no céu. Mais uma que nós devemos entender desse chamado é que essa direção, quem vai nos direcionar a viver essa obra, essa vida de santidade, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai nos dar essa força. E mais uma condição
esse chamado do Espírito, esse chamado de Deus, nós devemos entender que nós vamos sofrer, vamos vivenciar obstáculos, vai surgir em nossa vida relacionado à nossa caminhada de santidade, e nós vamos ter que dizer: não, eu não quero. E às vezes esse chamado que vem é chamado posto pelo inimigo das nossas almas. Mas se nós tivermos fé em Cristo, confiar na obra redentora de Deus, nós vamos atender esse chamado, e o obstáculo não vai ser problema para nós, porque Deus, Ele é conosco nessa jornada. E esses obstáculos, irmão, nós devemos entender que Ele também faz com que a nossa fé cresça. Porque a nossa fé, como hoje nós estávamos falando na lição, estava no tópico último, não conseguimos chegar, que ia tratar sobre a fé em Cristo, que a fé, ela é crescente, ela vai crescendo, é Deus cada vez mais te amadurecendo. Às vezes a gente vive um obstáculo, uma prova, uma tentação. Ah, Senhor, Tu não está comigo, não tem como eu sair desse. Irmão, calma, Deus está no negócio, nós não estamos sozinhos, e nós devemos prestar muita atenção nos obstáculos, porque também Ele pode fazer com que a sua fé vai avançar, mas também Ele pode fazer com que a sua fé que ela regrida, porque os problemas da vida, eles também têm a capacidade de regredir a fé do homem. Então nós precisamos estar perto do Senhor. Senhor, me ajuda para que a minha fé, a fé que o Senhor gerou em meu coração, ela venha crescer mais e mais na Tua presença. Mais um, aí eu anotei ainda, já estou quase terminando. Exemplo de chamado por Deus. Olha que coisa gloriosa. Primeiro exemplo de chamado por Deus foi o nosso pai Abraão. Abraão, ele é um exemplo de chamado de Deus. Pensa comigo, Abraão, ele vivia em Ur dos Caldeus. Abraão era uma das vidas mais bem sucedidas naquela época. O seu pai fazia a imagem, e seu pai tinha muito lucro com a venda de imagem. Então, quando Abraão vira para seu pai e diz: pai, eu vou para uma terra porque Deus me chamou. Alguns historiadores vão dizer que o pai dele disse para ele: Abraão, tantos deuses nós temos aqui, se você quiser, nós criamos mais um Deus para você. Não há necessidade de você ir num lugar onde você não entende, não conhece, por causa de um Deus. Mas ele veio e falou: não, eu vou continuar firme nesse chamado que Deus tem para a minha vida. E Abraão é um exemplo para nós, porque as três maiores religiões do mundo, eles vão reverenciar Abraão. O islamismo vai dizer que ele foi o primeiro islã. O povo de Israel, que vai dizer que ele é árvore, e nós cristãos, que ele é o nosso pai na fé. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus e atendeu, e Deus marcou a história da humanidade, porque ele creu nas promessas de Deus. Então você quer marcar alguém? Creia nas promessas de Deus. Você quer marcar a sua casa? Creia nas promessas de Deus. Você quer marcar a sua localidade onde você mora, a sua família? Então creia nas promessas de Deus, porque Deus é fiel para fazer aquilo que Ele tem prometido ao seu povo. Aleluia! Oh, bendito Deus! Segundo exemplo de chamado de Deus, Moisés, quando estava lá tranquilo, né, pastoreando, já tinha esquecido do que ele tinha feito, já estava com a família constituída. Deus aparece para ele, né, e chama ele, e fala para ele que ele seria o libertador de Israel. Aleluia! E ele atende o chamado de Deus, mesmo com
dificuldade, mesmo com o povo murmurando, depois de ter visto o mar se abrir, a coluna de fogo, a nuvem, todos os milagres de Deus, ainda ficavam murmurando. Mas Moisés, mesmo mediante a toda a murmuração daquele povo, ele permaneceu firme nas promessas de Deus. E quantas vezes a gente não ouve isso? Cadê o seu Deus? Onde é que ele está? Está tanto tempo na igreja e as coisas parecem que não andam, mas as coisas estão andando, meus irmãos. As coisas estão andando. Nós precisamos entender que Adão, ele vai e fala para o Senhor: Senhor, de tudo eu tenho separado macho e fêmea. Cadê a minha companheira? Podemos dizer, cadê a minha esposa? E a Bíblia vai dizer que veio sobre Adão um sono profundo, e quando ele acordou, ali estava sua esposa. Ou seja, até no nosso dormir, Jesus está trabalhando em favor do seu povo. Aleluia! Até no nosso dormir. Pensa, a gente está ali dormindo, tranquilo, apaga, né? A ciência vai dizer até que o homem está morto nessa hora, né? Que chama, sacode, principalmente aqueles que têm um sono pesado, e vai embora, né, Senhor? Por quê? Porque Deus está cuidando dele ou dela. Aleluia! Nós não estamos sozinhos nesse mundo, nós não somos ovelhas sem pastor, nós temos Deus que está guiando a nossa vida. Terceiro chamado, Elias, vou falar de Elias, que foi chamado. Deus preparou Elias, olha que coisa gloriosa. Deus vai preparar Elias 3 anos. 3 anos sendo preparado para ser usado uma única vez no Monte Carmelo. Mas o que marca a história de Elias é fantástica. Mas o que chama muita atenção na minha vida em relação a Elias, não é Elias contra os profetas de Baal, é Jesus diante daquela viúva que só tinha um filho, e a criança morre, e ela começa a acusar Elias, ela começa a contender, trazendo para o nosso dia a dia, esculachando Elias. E o que Elias vai fazer? Tu acha que Elias vai ligar? Vai discutir? Não. Olha como é que o crente vence as batalhas da vida. Não. Elias fica quieto e pergunta a ela: onde é que está a criança? Está lá em cima. A resposta dela foi: está lá em cima. E o primeiro ato de ressurreição da vida foi Elias orando pelo aquele garoto e ressuscitou. Se Elias quisesse afrontar aquela mulher, quisesse contender com ela, ele ia perder a oportunidade de ser o primeiro homem na história da humanidade a ver uma pessoa ressuscitar como ele viu. Por quê? Porque ele confiou em Deus, e quando nós confiamos em Deus, nós vemos o milagre de Deus acontecer na nossa vida. Aleluia! Oh, maravilhoso Deus! Ele creu, ele confiou. Falou: não, eu não vou deixar você tirar minha bênção, eu vou perseverar, vou confiar no Senhor, e Deus, ele vai agir. Aleluia! E eu quero convidar a você nessa noite a confiar em Deus e aguardar o agir de Deus, porque vai vir, em nome de Jesus, porque Deus, ele é fiel. Aleluia! Oh, desce! Aleluia! Deus, ele é fiel. É o que Paulo vai escrever a Timóteo. Ainda que sejamos infiéis, olha que coisa linda, irmão. Ainda com toda a nossa fragilidade, hoje falávamos sobre isso na EBD. Deus, ele é perfeito, mesmo conhecendo todo o nosso caráter, a nossa vulnerabilidade humana, a nossa condição de pobre e miserável. Paulo vai falar isso. Mesmo Jesus conhecendo toda essa situação, mesmo assim, ele não deixou de nos amar. Aleluia! Ele não deixou de nos amar e continua nos amando. Quarto lugar, que entenderam o chamado de Deus para a sua vida, foi os apóstolos de Cristo.
E a primeira coisa que Jesus chama os apóstolos, ele diz: seguir. E eu acho esse texto lindo quando Jesus chama eles para seguir, porque a grande verdade é que seguir a Jesus é um serviço diaconal. A primeira instituição, os irmãos aqui me desculpam, a ser criada ali por Cristo foi o diácono. Aleluia! Porque ele vai dizer: seguir, e seguir a Cristo é segui-lo, é entender o chamado. Qual é? O nosso chamado, irmãos, não é para ter os holofotes, o nosso chamado não é para ter os aplausos, o nosso chamado não é para a gente impactar, o nosso chamado é para termos o caráter de Cristo em nossa vida, é servir a Deus e a servir ao próximo, porque esse é o chamado de Deus para você, esse é o chamado de Deus para mim, esse é o chamado da igreja, é servir, é servir, é servir, é servir a Deus, é servir o meu próximo, é servir, irmãos. Aleluia! Enquanto tem gente, irmão, que está tendo um aplauso de homem, hoje falamos isso no EBD, está tendo um aplauso de homem, está tendo um holofote de homens, mas não está sendo aceito por Deus. Cristo, quando ele veio ao mundo, ele levou algo daqui nosso para o céu, mas também deixou algo do céu para nós. E o que Cristo levou daqui para o céu? As marcas nas suas mãos. Eu comprei a minha igreja. Aleluia. Oh, eu derramei meu sangue pela minha igreja. A expiação foi feita. Aleluia. Então ele leva as marcas para o céu, mas ele também deixa coisa para nós. E o que ele deixou para nós? E aqui eu fecho essa mensagem. Ele deixou o seu caráter, para que nós possamos transparecer o caráter de Cristo em nossa vida, meus irmãos. Então viva e se torne, porque o sentido da vida, eu falava com uma jovem semana retrasada, sentido da vida, talvez os irmãos podem pensar diferente, mas o sentido da vida não é o que você conquista. Olha só, o sentido da vida não é o que você conquista, não que a gente não deve se alegrar com as nossas conquistas, não é isso não. Mas o sentido da vida não é o que você conquista, é o que você se torna. É o que nos tornamos na presença de Deus. Aleluia! E que nós possamos nos tornar a imagem e a semelhança de Cristo, porque isso é o principal na vida do homem. E assim eu agradeço a oportunidade, irmão.